pessoal, tudo bem? Como é que tá? Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um treino que muita gente gosta, outros odeiam, então divide entre ódios e amores, que é o tal do longão. E todo mundo acha que o longão é só fazer distâncias longas e deu, né? Mas existem várias maneiras de se fazer esse longão, que é algo que a gente vai bater um papo aqui, né, cara? Exato, exato. E é interessante, acho que até para começar o assunto, entender que cada treino ali, dentro de uma periodização de corrida, ele tem um propósito, né? Então, o longão ele não vai cumprir com todos os propósitos de melhorar, ou ter o objetivo de melhorar todas as valências que estão envolvidas na corrida, mas ele vai trabalhar de fato uma valência muito importante, né, que é a resistência, a capacidade ali, né, de manter o esforço em distâncias longas, em períodos prolongados, visto que a corrida de rua vai ser uma mistura justamente de resistência com velocidade. Então você quer cumprir uma distância X, que em provas de endurance são grandes distâncias, eu acho que a gente pode chamar assim, que o esforço dura bastante tempo, no menor tempo possível, né? Ou seja, com a maior velocidade. E aí o longão ele entra justamente para trabalhar essa resistência. Então, acho que até uma coisa assim para eu começar já a perguntar, eu vou correr uma prova de 10 km, hipoteticamente, e eu já corro 10 km. Eu já consigo percorrer 10 km. Faz sentido eu fazer longão? Faz sentido eu percorrer distâncias maiores que 10 quilômetros? Faz sentido sim. Eu acho que a única distância que você em treino não faz mais do que você vai correr é a maratona. É muito raro fazer um longão acima de 42 quilômetros. Uhum. Atletas de elite numa maratona vão fazer 40 no máximo também, não é toda hora, né? Então, tirando a maratona, que é muito particular, a gente pode até um dia gravar um vídeo só sobre maratona, mas atentando aí a sua pergunta, né, Caí? 10 quilômetros. Então faz sentido você fazer longão de 14, de 16, eventualmente até 18 quilômetros. Você fala assim, mas eu só vou correr 10, mas é o que o Caio falou. A prova de corrida de rua, independente se é de 5, 10, é uma mistura entre resistência e velocidade. Então se você desenvolver bem a sua resistência, que é a proposta do longão, desenvolver resistência, automaticamente melhora o seu desempenho também nos 10 km, porque o 10 km também tem um componente de resistência. Então faz sim todo sentido. Agora o que pouca gente sabe, né, é que assim, o longão tem várias formas de se fazer, né? Você não precisa fazer somente só pensando na distância, tem que pensar no ritmo, tem que pensar quando usar um longão mais curtinho, um longão mais longão, né? Exatamente. E falando sobre isso, como eu havia dito, diferentes treinos cumprem com um propósito diferente ali nas adaptações que a gente espera. O longão, assim, vamos chamar primeiro o longão padrão, o longão convencional, que é aquela rodagem mais demorada, que você vai fazer num ritmo confortável, ali perto em zona 1. Esse longão, quais são as adaptações que ele gera, o que a gente está esperando quando a gente faz ele, e aí essas variações, né, então você vai colocar um ritmo mais longo, você vai fazer um longão intervalado, né, ritmado, quais são as mudanças que a gente consegue tirar disso, né, que derivações a gente consegue, então dentro desse longão padrão, o que a gente consegue acrescentar de temperinho ali para o treinamento. Esse é o longão padrão, né? Esse longão com uma intensidade bem mais leve. Normalmente se usa mais no período de base, quando você está aumentando o volume de treino. Então, no começo de uma preparação, se você fizer uma preparação de 12 semanas, 16 semanas, nós estamos falando aí das primeiras 4, eventualmente 8 primeiras semanas, você fazer esses longões sem preocupar muito com o ritmo, né? Em zona 1, de menor intensidade. E aí acho que tem algumas vantagens de se fazer o treino nessa fase, nesse ritmo, né? Eu acho que a primeira adaptação interessante que esse tipo de treino causa, que é o treino de baixa intensidade, é um estímulo ao coração ter uma hipertrofia chamada do tipo hipertrofia excêntrica, que é o coração, a gente pensar no coração como uma bomba, mas ele é uma bomba adaptável. Então, hipertrofia excêntrica é o coração que vai aumentar suas câmaras, né? E aí, qual é a vantagem? O ventrículo esquerdo, por exemplo, ele aumentando o seu volume, cabe mais sangue dentro dele.
e aí mais sangue dentro dele, ele consegue ejetar mais sangue a cada batida. Então o longão, ele facilita esse tipo de adaptação, porque como ele é de baixa intensidade, a frequência cardíaca é mais baixa. Com o ritmo, concorda que se uma bomba estiver bombeando muito rápido, ela não tem tempo de se encher completamente, né? Então você estaria bombeando sempre quantidades menores de sangue. Agora, quando você está num ritmo mais lento, o coração ele tem mais tempo ali em relaxamento, ele enche mais, e aí ele contrai e ejeta mais sangue. Então, imagina você ficar ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de um longão, seu coração tendo que ficar fazendo isso durante 2 horas, né? Se expandindo e bombeando. Então, isso força uma adaptação de hipertrofia chamada hipertrofia excêntrica, que é essa que cresce o coração. Então, acho que essa é uma vantagem de um longão com menor intensidade, isso no período mais de base. A outra vantagem de se correr lento no longão é que como você vai ficar mais tempo em contato com o solo, então você está mais devagar, você está sempre aplicando mais força. Então você está sempre tendo que aplicar mais força para se deslocar. Por isso que muita gente sente isso quando está correndo num ritmo, aí encontra um colega que corre num ritmo menor. Aí quer fazer a social, quer correr junto, aí diminui o seu pace. Aí no final fala assim, pô, mas parece que eu cansei mais nesse treino do que no meu ritmo que eu corro mais forte. É justamente porque você tem que ficar aplicando mais força quando você está correndo lento. Mas isso é um excelente estímulo para você aumentar a força dos músculos, dos tendões, para eles aguentarem essa pressão. Mas tem fases do treino que você não vai poder ficar fazendo esse longão aí para tudo, para sempre, né? Interessante isso que você falou, que eu vejo muito relato das pessoas dizendo que elas não conseguem correr leve. Né? E é muito porque a gente tende a entender que quando a gente está rodando numa intensidade mais baixa, necessariamente vai ser mais confortável de correr nesse ritmo. Mas eu acho que, por observação, assim, a zona, né, a intensidade mais confortável para se correr não é em Z1 e uma baixa intensidade. Hein? Então, isso é muito interessante porque muitas pessoas elas vão sentir, inclusive, desconforto a fazer o longão por causa também da intensidade mais baixa. A maior parte das pessoas vão associar que correr numa intensidade mais baixa vai ser mais confortável, mas o que a gente percebe é que uma intensidade mais confortável de se correr é na zona 2, por exemplo, e não na zona 1. Acrescentado isso, acho que tem uma questão mental também no longão importante dentro do treinamento, porque ele é monótono. Geralmente ele é o treino mais sofrido da semana para a maior parte das pessoas, porque você vai ficar muito tempo ali na monotonia e, de certa maneira, eu acredito que isso faça parte do treinamento também, principalmente para provas de endurance. Mas como você muito bem citou, você não vai fazer o tempo todo esse tipo de longão, né? Quando a gente está se aproximando mais ali da prova-alvo, passando para um período mais específico da preparação, a gente começa a introduzir dentro desse volume maior de treino, mesmo que a gente tenha que diminuir um pouco ele, intensidades maiores, perto ou a mesma intensidade que a gente pretende desempenhar na prova. Porque do mesmo jeito que a gente precisa de resistência, essa resistência a gente vai se construir muito na base, conforme o tempo for passando, a gente precisa fazer com que a gente consiga render dentro dessa resistência, desse período de esforço, que a gente consiga manter intensidades mais altas para justamente correr a prova mais rápido, que é o objetivo principal ali de todo o treinamento. Isso é interessante comentar mesmo, porque ninguém não deveria, né, treinar sempre todos os treinos ser no ritmo que você vai fazer a prova, porque isso vai te levar a uma fadiga extrema e ao invés de criar adaptações vai piorar o seu desempenho. Então, se você acha que tem condições, né, e aí a gente pode em outros vídeos gravar sobre quais testes fazer para ter essa ideia. Mas se você, por exemplo, pretende correr uma meia maratona num ritmo de 5 minutos o quilômetro, você não vai fazer todos os treinos e todos os longões a 5 minutos o quilômetro. Você vai ter que correr a 5h30, eventualmente 6, para criar essas adaptações que a gente está comentando, né? Então, tem que desmistificar essa ideia de que todo treino é um treino simulando a prova. Mas, como o Caio comentou, enquanto na base você pode fazer esses longões de menor intensidade, conforme vai se aproximando a prova, você também precisa aprender e testar a velocidade da prova. Você só não vai fazer o treino inteiro no ritmo de prova. Então, por exemplo, vou correr os 21 a 5 minutos o quilômetro, eu não vou fazer um longão 21 km a 5 minutos o quilômetro, não é a prova, daí não é treino, né?
Mas você pode pensar o seguinte, você pode começar fazendo de forma progressiva, ou seja, você começa ali os primeiros 5 quilômetros, vai correndo a 5,40. Aí os outros 5 quilômetros você já baixa para 5,30. Os outros 5 quilômetros você já baixa para 5,20. E aí você de repente termina o treino a 5, que é o ritmo da prova. Então você foi progressivamente chegando perto do ritmo de prova. Tem um método também que pode ser usado, menos comum, que é o regressivo. Você começa, eu não gosto muito porque você começa a estimular você perder ritmo ao longo do treino, mas você poderia começar a 5 e ir baixando, né? 5, depois subir para 5,20, 5,40. Você pode pegar só uma parte da prova, do treino, então falar, vou primeiro 5 km eu vou fazer mais lento, vou pegar 10 km e ritmar, fazendo o ritmo de prova. Depois eu vou baixar novamente. Você pode fazer até o longão com tiros, né? Então você vai fazer lá tiros de 2, 3 quilômetros num pace próximo do que você vai fazer na prova, intercalado por 1 quilômetro mais de recuperação. Então o longão ele começa a ganhar características mais sofisticadas, vamos dizer assim, conforme você vai se aproximando da prova. Mas aí o objetivo já não é mais criar aquelas adaptações que a gente falou no começo do vídeo. O objetivo aí já é você começar a se adaptar, a se preparar para correr a prova naquele ritmo que você tem como objetivo. Legal, acho que resumo da ópera então, longão é importante, ele estimula o nosso corpo de uma maneira que os outros treinos não vão fazer da mesma forma. Ele é também, como todo o resto do treino, progressivo, então você não começa com um longão super longo ou com intensidades mais altas. A ideia é semana a semana ir progredindo isso gradativamente, e conforme for chegando perto da prova, existem 1 milhão de possibilidades de serem feitas, que também vai depender da análise do que você precisa, né? Alguma comentário a mais? Eu acho que é isso, né? Eu acho que depois a gente pode gravar outros vídeos falando desses tipos específicos de longão para fase base, fase específica, como progredir em cada uma delas. Se você se interessa por esse vídeo, deixa aí nos comentários pedindo os vídeos do que você quer saber especificamente de longão, que a gente tenta gravar aí, não é isso? Legal! Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com aquele seu amigo corredor ou com um treinador que gostaria de saber dessas informações que seriam úteis para eles, e nos vemos na próxima. Obrigado!